Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos à resolução da lista 2 sobre radiciação. Vamos começar? Questão 1. Um modelo matemático é uma interpretação, quase sempre na forma de uma expressão algébrica, de uma determinada situação real. Modelar um problema do cotidiano consiste em construir uma representação matemática daquele contexto. Após um estudo sobre uma comunidade de insetos, percebeu-se que sua população P estava variando ao longo do tempo T, dado em horas, de acordo com o seguinte modelo matemático. Então aqui nós temos uma expressão matemática, né, que representa esta população de insetos. Assim, após 2 horas do início da análise, a população era igual a. Então a gente pode observar aqui o quê? Quando ele nos dá um tempo de 2 horas, eles substituíram o t, né, por 2, porque o t representa o tempo. Então, substituindo aqui por 2, eu encontro uma população de aproximadamente 8.100 insetos. Considerando esse modelo matemático, responda as questões a seguir. Qual era a população de insetos no início da análise? Letra B. Qual é a população de insetos que sobrevivem a cada hora que passa? Veja só, a população no início da análise é só a gente pensar o seguinte. No início da análise, eu posso colocar o início da análise como o t valendo 0. Por quê? Se você está começando, né, o tempo é 0. Ok? Então, é isso que temos aqui na letra A. Para letra A, o meu tempo é igual a 0. Então, pegando esta equação e colocando ela aqui, nós vamos pegar essa equação e substituir o tempo por o t por 0. Ou seja, P é igual a este valor aqui, raiz de 0,81 elevado a 0 vezes 10.000. Veja só, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando a gente eleva aquele termo ali a 0, ele vai dar 1 vezes 10.000, ou seja, a população de insetos é igual a 10.000 insetos. Ok? Letra A resolvida. Seguindo para a letra B. Qual é a porcentagem de insetos que sobrevivem a cada hora que passa? Veja só, com o tempo igual a 0, que é no início da pesquisa, nós tínhamos 10.000 insetos. Porém, o exercício fez uma análise após 2 horas. Então, após 2 horas, eu tenho 8.100 insetos. Significa, né, que parte dos insetos morreu e parte ficou vivo. Então, é isso que a letra B quer saber. A porcentagem de inseto que sobrevive a cada hora que passa. Então, pegando essa equação, olha só, o que a gente pode fazer nessa equação aqui antes de fazer a nossa análise final? Nós podemos pegar esta equação e simplificar ela. Por que simplificar? Porque dentro dessa equação, eu tenho aqui um termo, raiz quadrada, né, de 0,81 elevado a t. Então, eu consigo simplificar ele. Então, vamos simplificar esse termo aqui primeiro, para a gente ver como que ficaria a minha equação. Então, simplificando aqui, ó, o que acontece? Sempre que eu tenho um número decimal dentro de uma raiz quadrada, eu posso transformar esse número em uma fração. Então, essa aqui é a fração de 81 sobre 100. Agora, eu consigo perceber que o quê? Raiz
quadrada de 81 é 9, pois 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 100 é 10, por 10 vezes 10 é 100. Então, esse número resulta em 0,9. Sendo assim, eu tenho aqui uma expressão do tipo 0,9 elevado a t vezes 10.000. Então, aqui conseguimos avaliar o seguinte. Se o tempo for 1, então eu tenho 0,9 vezes 10.000. E 0,9 vezes 10.000 vai resultar em 9.000. Então, significa, né, que 1.000 insetos morreu e 9.000 insetos sobreviveu. Ok? Esse 0,9 que aparece aqui na nossa expressão, eu consigo observar aqui o quê? 0,9 vezes 100 equivale a 90%. Ou seja, 90% dos insetos sobrevivem e 10% morrem a cada hora que passa. Outra forma de eu fazer essa verificação seria montando uma regra de 3. Por quê? A quantidade total de insetos que eu tenho na minha pesquisa é 10.000 insetos. Então, se 10.000 insetos é o total, ele equivale a 100%. E se passar uma hora, eu disse que essa quantidade de insetos vai para 9.000. Então, 9.000 insetos vai ser X%. Né? Então, aqui fica fácil, né? Uma operação fácil, corta 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Multiplicando o cruzado aqui, então eu vou ter 10 vezes x. Só de bater o olho dava para perceber que é 90. Isso aqui é 10x. 9 vezes 100 é 900. O 10 que está multiplicando na esquerda passa para a direita dividindo. Então aqui é 900 dividido por 10. Corta um zero com um zero. Isso aqui equivale a 90%. Ou seja, realmente 90% dos insetos sobrevivem e 10% morrem. Só fiz uma prova real aqui para poder confirmar a minha resposta. Resposta da letra A, resposta da letra B. Exercício 2. Considere raiz quadrada de 2 igual a 1,4, raiz cúbica de 2 igual a 1,3, raiz quarta de 2 igual a 1,2. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a melhor aproximação da expressão. Então, veja só. Eu tenho que pegar esta expressão, tá? E resolver ela. Como que eu resolvo esta expressão aqui? Vamos lá. Para mim resolver essa expressão, eu consigo perceber que o quê? Tanto o 4 quanto o 8, eu consigo escrever como uma potência de base 2. Por quê? Se eu fatorar o 4, eu encontro um 2 vezes 2, que pode ser escrito como 2 elevado a 2. Sendo assim, eu vou ter aqui, então, que posso substituir o 4 da minha expressão por 2 elevado a 2. O outro termo já está na base 2, então só reescrever ele. O 8 pode ser escrito como raiz de índice 12 de 2 elevado a 3. Isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui, raiz quarta de 2. Aplicando a propriedade, né, eu posso simplificar esses termos, porque tanto o índice quanto o meu expoente aqui, eles são múltiplos entre si. Então, eu posso
dividir primeiro os 2 por 2 e depois posso dividir os 2 de cá por 3. Então, fazendo isso, eu vou encontrar que 2 dividido por 2 é 2, né? Então, isso aqui gera uma raiz quadrada, não preciso nem colocar o 2 ali fora. E 2 dividido por 2 é 1. Então, não preciso nem colocar um 1 elevado aqui em cima. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 2. Menos raiz cúbica de 2. E por fim, né, simplificando aqui, 12 dividido por 3 é 4. E aqui 3 dividido por 3 é 1. Então isso aqui é a raiz quarta de 2. E por fim aqui eu tenho menos raiz quarta de 2. Os dois últimos termos da minha expressão, eles são semelhantes, porém de sinal oposto. Então eu posso eliminar eles, né? Corto esses termos. E vou ficar com raiz de 2, raiz quadrada de 2 e raiz cúbica de 2. Só que eu tenho valor para isso. O exercício me informou que raiz quadrada de 2 é 1,4 e raiz cúbica de 2 é 1,3. Então eu posso fazer essa troca. Então aqui, raiz quadrada de 2 é 1,2. É 1,2? 1,4, perdão. 1,4. E raiz quadrada, raiz cúbica de 2 é 1,3. Então substituir esse valor por esse e esse por esse. 1,4 menos 1,3 resulta em 0,1. Resposta sim, então, letra A. Seguindo para a questão 3, leia sentenças, escreva V de verdadeiro ou F de falso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um 4 elevado a 2 terços, resultando nesse valor. Então, vamos fazer essas verificações. Então, na letra A, veja só aqui. O que eu tenho aqui na letra A? Eu tenho um 4 que está sendo elevado a 2 sobre 3. Ok? Porém, o número 4, assim como no anterior, eu posso, né, transformar ele em uma potência de base 2. Então, é isso que eu vou fazer. Em vez de eu escrever o número 4, eu vou escrever que ele é escrito como 2 sobre 2, 2 elevado a 2, porém, ele já estava sendo elevado a 2 sobre 3. Potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, aqui eu tenho um número 2 que está multiplicando um número 2 terços. Fazendo essa multiplicação em linha reta, eu tenho que 2 vezes 2 é 4, dividido por 3. Aplico a situação de quem está no sol que é sombra, quem está na sombra que é sol, ou simplesmente, né, faço a raiz, conservo a base. Quem estiver embaixo vai para cima, então o 3 estava na sombra, foi para o sol, quem estava no sol, que é o 4, vai para a sombra. Muito bem, veja só, 2 elevado a 4 é maior, né, o expoente 4 é maior do que o meu índice 3. Então, dentro desse 2 elevado a 4, eu consigo, né, retirar um número 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 pode ser escrito como 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. Não preciso nem colocar esse 1. Então, tudo que está elevado a 3 dentro de uma raiz cúbica, tudo que está elevado ao cubo dentro de uma raiz cúbica sai dessa raiz. Então, o 2 vem para fora e fica preso lá dentro, né, o número 2. Então, isso aqui é 2 raiz cúbica de 2. Logo, a letra A é verdade. Seguindo para a letra B, eu tenho aqui na letra B o número 5 elevado a menos meio. Então, qual que é o papel do expoente negativo aqui? É inverter o meu número. Então, debaixo do 5, eu sei que existe o número 1. Então, resolvendo aqui, o sinal de negativo do expoente vai fazer esse valor inverter. E agora ele fica elevado a 1 sobre 2. Ok? Aplica
a situação, quem está no Sol que é sombra, quem está na sombra que é Sol. Então, o 2 que estava embaixo vai para cima e o 1 que estava em cima vai para baixo. Muito bem. Nesse caso aqui eu deveria racionalizar a minha expressão. Só que eu já consigo perceber que o resultado não vai dar o mesmo. Aqui deu raiz quadrada de 5 e aqui deu 1 dividido por raiz quadrada de 5. Então, consequentemente, essa questão já é falsa. Tá? Eu vou deixar dessa forma, não vou nem racionalizar o denominador. Seguindo para a letra C. A letra C é só, né, eu observar, né, fazer as observações aqui, que eu consigo constatar que ela está certa. Por quê? Quem está no Sol que é sombra, quem está na sombra que é Sol. Ou seja, o número 3 que está em cima, ele pega e vai para baixo. E o número 5 que estava embaixo, pega e vai para cima. Então, isso aqui é verdade. Então, questão verdadeira. E por fim, 8 elevado a meio. Então, vamos fazer aqui do lado. 8 elevado a meio. Veja só, na letra D, o número 8, eu posso escrever ele como sendo, né? Então, escrevendo o 8 na base 2, se eu fatorar ele, eu posso escrever o 8 como sendo 2 elevado a 3, tá? Só que ele todo já estava sendo elevado a 1 sobre 2. Então, conservando a base aqui, multiplicando os expoentes, que no caso é 1 vezes 1 sobre 2, eu vou ter que isso aqui é 2, 3 vezes 1, 3, dividido por 2. Aplica a situação, quem está no Sol que é sombra, quem está na sombra que é Sol. Então, isso aqui eu vou ter simplesmente raiz quadrada de 2 elevado a 3. Porém, o 2 elevado a 3 eu posso escrever como 2 elevado a 2 vezes 2. Ou seja, tudo que está elevado a 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada sai da raiz. Então, o 2 sai. Tudo não, né? No caso, a base que está elevada a 2 sai. E continua lá dentro um 2. Então, isso aqui é 2 raiz quadrada de 2. Então, a alternativa D é falsa. Pelo fato de que ele falou que isso aqui é 2 raiz cúbica de 2, não raiz quadrada. Então, é falso. Seguindo para a questão 4. Na questão 4 temos: Marcelo colocou à venda seu terreno de 600 metros quadrados. Em pouco tempo, apareceu um possível comprador, que solicitou a documentação da propriedade. Nesse momento, ele, então, descobriu a medida exata do imóvel. Um quadrado perfeito de 600,25 metros quadrados. Então, se é um quadrado perfeito, os dois lados são semelhantes. Para calcular o comprimento de cada lado do terreno, o comprador imediatamente pegou sua calculadora e extraiu a raiz quadrada da área, encontrando, então, tipo assim, temos que pegar, né, fazer a raiz quadrada desse número, 600,25. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Raiz quadrada, raiz, opa, deixa eu trocar a cor, raiz quadrada de 600,25. Veja só, posso transformar esse número numa fração e resolver, né, a partir da fração, ou posso pegar esse número e fazer através de aproximação, né? Como que eu faço isso aqui através de aproximação? É só eu pegar uma raiz exata antes dele e uma raiz exata após ele. Então, veja só. Primeiro, vamos pegar a raiz de o 25 ao quadrado, no caso, né? 25 ao quadrado, eu sei que dá 625. Ou seja, uma raiz exata acima desse valor seria a raiz quadrada de 625, que eu sei que o resultado dá 25.
e, consequentemente, anterior a ele, se A da frente é a 24, é o 25 ao quadrado, o anterior vai ser o 24. Por quê? Porque eu sei que 24 ao quadrado é exatamente 576. Então, isso aqui dá um número, né? 576. Então, uma raiz exata antes desse valor, né, e menor que esse valor, seria a raiz de 576. Muito bem. Agora a gente vai tentar, né, descobrir o número decimal próximo que está disso aqui. Observe o seguinte. Eu consigo perceber que o número 625 e 600,25 ele está, né, entre o 625 e o 576. O número 600,25 está por aqui. Mas ele está mais próximo de qual número? Eu consigo perceber que de 625, né, para 600,25, eu tenho aqui uma distância, né, de aproximadamente 24,75. Enquanto de 576 para 600,25, eu tenho uma distância de aproximadamente 24,25. Ou seja, a distância tanto para anterior quanto a distância superior do número anterior a ele e do número superior a ele que tem raiz exata é quase semelhante à distância. Então eu posso dizer que o 600,25 está no centro entre 576 e 625? Sim. Então, veja só. Raiz de 576, a gente sabe que é o 24. Se esse número está entre os dois, então, consequentemente, a raiz desse número é o 24,5. E a raiz e o número de cima, né, a raiz de 625 é o próprio 25. Posso fazer uma prova, né? Então, a prova real seria eu pegar o 24,5 e elevar ao quadrado. Então, se eu pegar ele e elevar ao quadrado, eu realmente vou chegar em 600,25. Sendo assim, né, o lado do terreno que o rapaz encontrou após fazer na calculadora foi de 24,5 metros. Ou seja, alternativa de letra D de dado. Seguindo agora para a questão 5. O terreno A possui uma área que pode ser expressa por raiz quinta de x, onde x é um número natural. O terreno B possui uma área que pode ser expressa por raiz quinta de y, onde y também é um número natural. Sabendo-se que a área do terreno A é 4 vezes a área do terreno B, a relação entre x e y é dada por... Veja só, uma coisa importante que esse exercício nos informa é o seguinte. Ele falou que, eu vou azão, né, para representar a área. Ele falou que a área do terreno A é 4 vezes, né, a área do terreno B. Veja só, se eu quiser isolar esse 4 que está aqui, eu posso fazer o seguinte. Na verdade, quer ver? Eu não preciso nem isolar ele, eu posso fazer direto, quer ver? Quanto que é a área do terreno A? A área do terreno A é raiz quinta de x. E aqui eu tenho 4 vezes a área do terreno B,
aqui é a raiz quinta de y. Para me sumir com essas raízes, eu posso fazer o seguinte. O contrário da raiz é a potência. Então, se o contrário da raiz é a potência, eu vou elevar este lado a 5, ok? Vou elevar o lado de cá também a 5. Por quê? Porque se eu tenho uma raiz quinta elevada a 5 e outra raiz quinta elevada a 5, significa que isso aqui vai ficar o quê? Então, ó, veja só. Eu tenho aqui uma raiz quinta que está sendo elevada a 5 igual a... Esses dois termos estão sendo elevados a 5. Então, isso aqui é como se fosse 4 elevado a 5 vezes a raiz quinta, né? Opa. Aqui dentro é y. Raiz quinta também elevado a 5. O que tiver elevado a 5 dentro de uma raiz quinta, sai de dentro da raiz. Então, eu posso simplesmente cortar este 5 que aparece aqui. Então, eu posso cortar esse 5 que aparece aqui com essa raiz quinta aqui. E esse 5 aqui com essa raiz quinta aqui. Sendo assim, eu vou ter que x é igual a 4 elevado a 5 vai dar 1024. Então, isso aqui é x igual a 1024. E cortei a potência de 5 com a raiz quinta. Isso aqui deu o próprio y. Ou seja, x é igual a 1024y, letra